Querido, seja bem-vindo a mais uma mensagem do mês da família e que fala de cobertura espiritual da família. Hoje pela manhã nós aprendemos um pouquinho sobre a consciência dos ataques malignos no nosso lar. E eu fiquei pensando, e o Espírito Santo de Deus ministrando ao meu coração, de que nós só temos a real consciência de que há ataques malignos sobre a nossa vida e sobre o nosso lar quando nós temos discernimento espiritual. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa noite, sobre a importância do discernimento espiritual. E eu quero ler com vocês aqui um texto que está em Provérbios capítulo 2, versos 6 e 8. Provérbios capítulo 2, versos 6 e 8. Não resista ao que o Espírito vai ministrar ao seu coração nessa noite. O texto bíblico diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Olha que texto. É o Senhor quem dá sabedoria. E o que é que procedem da boca desse Senhor que dá sabedoria? Procedem conhecimento, mas também discernimento. O escritor A.W. Tozer fez a seguinte afirmação profética. Segura aí. Só posso dizer que tenho observado uma carência entre cristãos evangélicos que pode muito bem ser a causa real da maioria dos nossos problemas espirituais. A grande deficiência a que estou me referindo é a falta de discernimento espiritual. De que forma pode haver tanto conhecimento bíblico e tão pouca visão? Precisamos desesperadamente de profetas que possam enxergar entre a névoa. A menos que eles venham logo, será tarde demais para esta geração. Queridos, há muitas pessoas correndo atrás de conhecimento. E isso é importante e é necessário. Vocês sempre recebem orientação dos profetas que ministram nesse lugar a respeito de conhecimento. Agora há pouco o pastor Marcelo estava fazendo um anúncio a respeito da nossa livraria. E você deve mergulhar fundo. Você deve mergulhar fundo nas Escrituras. O seu livro principal de estudo é a Palavra de Deus. Você deve mergulhar fundo. Você deve conhecer a Palavra de Deus. Você deve ter alguns livros que possam auxiliá-lo a compreender aquilo que Deus está falando com você através da sua palavra. Você precisa adquirir conhecimento. Isso é louvável, isso é correto. Entretanto, eu quero trazer à luz nessa noite o fato de que há pessoas que estão tão cheias de conhecimento teológico, que não consiste necessariamente em discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele é fundamental na vida de um cristão. Um cristão que não tem discernimento espiritual, ele corre sérios riscos. E pastor, o que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a graça de ver o invisível. É um dom do Espírito para perceber no Espírito o que é. E o propósito é ver a natureza daquilo que está velado. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como que alguém quer discernir espiritualmente, se na sua vida não há espaço para a ação do Espírito Santo de Deus? O sentido do discernimento espiritual é simplesmente ver com os olhos espirituais e não apenas com os olhos físicos. Hoje pela manhã, enquanto o pastor Marcelo pregava, ele dizia exatamente isso: abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, deixa Deus fazer algo que você nunca experimentou na sua vida. O discernimento espiritual existe para aqueles que estão com seus olhos espirituais abertos, porque só é possível discernir espiritualmente alguém que possui visão espiritual. É muito importante você entender o que está por trás das coisas, qual é a real intenção, qual é a real motivação. Porque o mundo espiritual é real, você não pode ficar alheio a essa realidade. O mundo espiritual é real, e você não pode ficar alheio a essa realidade. A capacidade de ouvir o Espírito Santo de Deus e a capacidade de discernir espiritualmente não é dada somente a pessoas que têm o dom de discernimento de espíritos. A capacidade de ouvir o Espírito Santo de Deus e a capacidade de discernir espiritualmente todas as coisas é dada a todos os crentes. A Bíblia diz o seguinte: o homem espiritual julga todas as coisas. O carnal é um problema. O homem carnal, quando vai julgar todas as coisas, ele cria mais problema ainda. Fato é que nós vemos a situação em que o nosso país se encontra. Homens do nosso superior tribunal federal julgando coisas na carne. E o que acontece é que eles vão agradar a uns e desagradar a outros. Mas o homem espiritual, ele sabe julgar todas as coisas. Por quê? Porque ele é alguém que sabe discernir as coisas espiritualmente. Às vezes nós discernimos coisas a partir daquilo que nós gostamos, a partir daquilo que nós vivemos, a partir daquilo que as pessoas que estão ao nosso redor gostam, e aí nós vamos julgando e vamos discernindo as coisas. Mas isso tudo não é espiritual, isso tudo é carnal. Mas Deus nessa noite traz a realidade, o fato de que nós precisamos ter discernimento espiritual para aprender a julgar todas as coisas. Porque somente o homem espiritual é capaz de fazer um julgamento segundo a ação do Espírito Santo de Deus. Deus pode falar com qualquer um dos seus filhos, do mais novo ao mais antigo na fé. Ele pode falar com todos, trazendo a percepção espiritual de que algo está errado, de que algo não veio dele, de que há espíritos malignos atuando em determinada situação através de objetos ou pessoas. Sendo assim, queridos, a falta de discernimento espiritual é algo de extrema periculosidade na vida do cristão. Se você não tem discernimento espiritual, saiba que a sua vida está correndo risco. E não somente a sua vida, a vida da sua família está correndo sério risco. Se você tentar entender as coisas do Espírito somente com o intelecto, você vai travar, você não vai entender. Você precisa entender as coisas do Espírito com discernimento espiritual. Conhecimento sem sabedoria e discernimento não protegem espiritualmente sua vida das trevas espirituais. Tem gente que diz assim: pastor, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. E eu pergunto aí, você tem discernimento espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Está bacana, joia, firme? Conhecimento em si não significa dizer que a nossa vida e a vida da nossa família estão protegidas.
O conhecimento precisa ser colocado em prática. E quando ele é colocado em prática, aí então vem a sabedoria e o discernimento. O conhecimento precisa ser colocado em prática. Através de quê? Sabedoria e discernimento. A partir disso, nós temos uma noção exata de como nós podemos nos proteger das trevas espirituais e de como nós podemos proteger a nossa família das trevas espirituais. Entenda uma coisa, tudo é espiritual. Pastor, não concordo com isso não. Tudo é espiritual. Porque se você não concorda com essa afirmação, você acredita que o homem evoluiu do macaco. Se você não concorda com essa afirmação, você acredita no Big Bang, na grande explosão, e que você é resultado dessa explosão. Eu acredito num Deus que criou todas as coisas a partir da sua palavra, da palavra criadora. Ele foi dizendo assim: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Aconteceu, ele foi dizendo: é bom, é bom. Eu acredito na premissa bíblica e eu acredito nisso que eu estou pregando nessa noite, e tudo é espiritual. E você pode dizer assim: ah, pastor, a igreja é igreja, minha casa é minha casa, meu carro é meu carro, meu trabalho é meu trabalho. Tá certo. Eu quero dizer algo a você aqui, não é porque você está dizendo não, é porque eu pensava igualzinho a você. Sabe por que eu pensava assim? Porque eu não tinha discernimento espiritual. Não tinha. Mas a partir do momento em que comecei a discernir as coisas espiritualmente, tudo mudou. Os meus olhos se abriram. A minha visão espiritual foi aberta. E talvez você esteja sentado aqui nessa noite dizendo assim: pastor, está falando um monte de bobagem. Eu vou dizer igual o pastor Marcelo de manhã: isso não é problema meu, isso é problema seu. Porque eu já tomei a decisão de abrir os meus olhos espirituais. Eu já tomei a decisão de fazer mudanças necessárias na minha vida, para que eu possa ser essa pessoa que tem o conhecimento, mas que também tem a sabedoria e o discernimento para proteger a minha vida e a vida da minha família das trevas espirituais. Pastor, eu tenho 10, 20, 30 anos de igreja. Isso nunca protegeu e nunca vai proteger você. Eu pergunto: você tem discernimento espiritual? Você sabe discernir as coisas espiritualmente? Pastor, eu sentei numa cadeira de EBD durante 30 anos. Fiz todos os cursos de crescimento espiritual da igreja. Pode ser que você tenha muito conhecimento, mas talvez não tenha sabedoria e discernimento. Seu conhecimento às vezes vale apenas para você refutar aquilo que você acha que é correto, ou para refutar um confronto, ou para refutar algo que Deus está ministrando ao seu coração nessa noite e você não quer se dar conta disso. Então você usa o seu conhecimento, mas sem sabedoria e sem discernimento. E sabe o que acontece? Brechas e ilegalidades vêm sobre a sua vida. E quem domina não é aquele sobre quem você tem um conhecimento. Quem domina é exatamente sobre aquele a quem você não tem um conhecimento, que são as trevas espirituais. Vou usar a mesma frase da manhã. Porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Não tem como. A Bíblia nunca ensinou e nem ensina uma neutralidade, meio termo, em cima do muro. Ou você pertence às trevas, ou você pertence à luz. Infelizmente, queridos, há muita gente vivendo a vida como se o mundo espiritual não fosse importante, como se ele não fosse real. E como diz o texto bíblico que nós lemos, isso é loucura. É loucura na vida de um cristão ele não ter discernimento espiritual. As pessoas que não têm discernimento espiritual, elas têm uma grande tendência de ferir umas às outras. O texto que nós lemos no início dessa mensagem, um texto de Provérbios, que fala que da boca do Senhor sai sabedoria e discernimento. Esse Deus que dá conhecimento. Diz que o discernimento espiritual é como um escudo que protege e guarda o caminho dos fiéis.
O texto não diz que o conhecimento que vem do Senhor que faz isso. Ele diz que a sabedoria e o discernimento é que são como um escudo que protege e que guarda o caminho dos fiéis. Significa dizer que Deus liberou sobre a sua vida conhecimento. E agora, o que é que você faz com esse conhecimento? Eu me torno um sábio e me torno alguém que discerne espiritualmente todas as coisas. E então isso funciona como um escudo para a minha vida, como um guarda para o meu caminho. Como é possível Deus trazer discernimento espiritual para a proteção da sua vida e da sua família? Em primeiro lugar, a Bíblia, a palavra de Deus. Tem muita gente querendo discernir as coisas do Espírito sem conhecimento da palavra de Deus. Como eu disse aqui no começo, buscar conhecimento é louvável, é apreciável, é valoroso. Esse conhecimento precisa se tornar o quê? Prático. Por isso é que todos os dias eu preciso fazer o quê? Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque só quem medita na palavra de Deus, só quem se aprofunda na palavra de Deus, conhece aquilo que Deus está ensinando. Então como que eu posso adquirir discernimento espiritual? Através da Bíblia. E se você não gosta da Bíblia, você não vai adquirir discernimento espiritual. Paulo, orientando Timóteo, disse o seguinte: meu filho, toda a escritura, ela é útil e é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E isso inclui sabedoria e discernimento. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E ela tem uma finalidade, ela é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que eu e você sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Significa dizer que a palavra de Deus é a ferramenta que eu e você precisamos para aprender, discernir espiritualmente todas as coisas. Em segundo lugar, a pregação. Irmãos, às vezes nós pregamos aqui muitas coisas. Chega um pastor de fora, prega a mesma coisa que a gente pregou, e você fala assim: rapaz, o cara arrebentou, sacudiu a gente. A gente já tinha pregado a mesma coisa semana passada. Sabe o que é isso, irmãos? A gente ouve, a gente gosta, a gente fala que foi legal, que foi bacana, mas isso não fez efeito nenhum na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa decidir. Eu estava compartilhando hoje de manhã e vou compartilhar agora à noite. Quantas pessoas compartilharam aquilo que aconteceu com elas durante a semana após ouvirem as mensagens de domingo passado? A pregação, o que é dito nesse lugar aqui, irmãos, ajuda você a obter discernimento espiritual. Romanos 16, 25 diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. Então, através da pregação, você obtém discernimento espiritual. Agora vai começar o bicho pegar. Os religiosos de plantão, cuidado. Vamos lá. Deus também traz discernimento a nós através de sonhos espirituais. E aí eu quero dizer para você que eu tenho experiências com sonhos espirituais. Quero dizer uma outra coisa para vocês. Assim que eu cheguei aqui nessa igreja, passou algum tempo, eu voltava às vezes triste para casa porque aconteciam coisas aqui que eu não entendia, porque eu não tinha discernimento espiritual. Voltava triste. Criticava, era um crítico ferrenho de muitas coisas que aconteciam aqui. Mas, irmãos, como é bom ter discernimento espiritual, porque o discernimento espiritual limpa a nossa vontade, limpa os nossos desejos, e entra em nós aquilo que o Espírito quer. A experiência de José: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino em sua mão e fuja para o Egito.
Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Um sonho espiritual, que trouxe a José discernimento espiritual. Queridos, sonhos espirituais são detalhados, vívidos, lúcidos, com linearidade clara. Por quê? Porque o que vem de Deus não é confuso. Deus sempre traz algo claro ao nosso coração. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nem todo sonho é profético. Porque tem gente que sonha todo dia e acha que isso é profético. Nem todo sonho é profético. Por isso é que você precisa ter o quê? Discernimento espiritual. E tem gente que diz assim, pastor, sonhei um negócio ruim lá, acho que isso aí não é de Deus não. Então deixa eu te falar uma coisa. José teve 2 sonhos que não foram legais não. Ele ainda era menino, não é verdade? Então você que conhece a história de José, você sabe que Deus deu 2 sonhos a eles que não era legal. Mas sabe o que eu percebo nisso tudo? É que esses sonhos proféticos que Deus deu a José, lá quando ele ainda era menino, protegeram José contra a maldade e contra a ignorância dos seus irmãos e a indiferença deles. Depois, esses sonhos encorajaram José quando ele foi vendido pelos seus irmãos àquela caravana de mercadores ismaelitas. Esses sonhos encorajaram José na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar disse mentira a respeito dele, ele foi jogado na prisão. Os sonhos proféticos que Deus revelou a José encorajaram José lá na prisão. Encorajaram José no momento em que ele foi enganado pelo padeiro e pelo copeiro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses sonhos proféticos que José teve lá na sua infância o levaram a se tornar o governador do Egito. Irmãos, sonhos proféticos nos encorajam na caminhada da vida. Mas só tem sonhos proféticos aqueles que sabem discernir espiritualmente. Tem muita gente dizendo bobagem por aí. Quantas pessoas que já disseram assim, pastor, eu sonhei isso com o Senhor, isso está guardado comigo. Às vezes eu atravesso alguma dificuldade na minha vida e lembro assim, o Senhor revelou algo para mim, eu posso continuar. Sonhos proféticos não são para você ter status. É para Deus encorajar você na caminhada de vida. Agora você precisa aprender a discerni-los espiritualmente. Uma outra coisa que nos traz discernimento espiritual são visões. Pastor? Se não fossem as visões, nós não estaríamos aqui. Querem ver? Durante a noite, Paulo teve uma visão. Pastor, isso é só para aquele povo lá do passado, isso. Vai. Você é o Deus Todo-Poderoso que limita a ação do Espírito Santo, não é verdade? Eu já fui também esse Deus. Então você não acredita mais que Deus pode liberar uma palavra através de visões. Não tem problema. Eu estou conhecendo mais um onisciente nesse lugar. Como é que eu, um ser humano limitado, pecador, posso dizer que Deus não libera mais nada através de visões? E vou dizer outra coisa, tem muita gente falando em nome de Deus aí que não tem nada de Deus, então cuidado. Por isso que você precisa ter o quê? Discernimento espiritual. Por que nós chegamos até aqui? Porque Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava, passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Ai dos macedônios, se Paulo tivesse sido igual a muitos de nós aqui nessa noite. Que visão que nada, que Macedônia, deixa eu aqui onde eu estou. Mas Paulo tinha discernimento espiritual. Queridos, Deus também nos dá discernimento espiritual através da palavra profética. Há palavras proféticas que são liberadas sobre a nossa vida e nós precisamos aprender a tomar posse delas, mas nós precisamos tomar posse a partir do discernimento espiritual. 1 Tessalonicenses 5:20 diz assim: não tratem com desprezo as profecias. Então você não trate com desprezo aquilo que o profeta de Deus está pregando nesse lugar. Você pode estar incomodado aí,
Você pode estar irritado comigo, você pode estar chateado comigo, você não concorda com nada que eu falo. Mas olha só, a palavra de Deus diz assim: não trate com desprezo as profecias. Mais uma coisa que nos ajuda também a adquirir discernimento espiritual é a palavra de conhecimento. O que é isso, pastor? Vamos lá, 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Há um irmão que foi da nossa igreja e que infelizmente não está mais conosco aqui. Por uma necessidade ele precisou se mudar para a região dos lagos. E ele estava em uma noite lá na igreja agora que ele está congregando. E alguém que trabalha com uma escola de cura começou a liberar palavras de conhecimento naquele lugar. E ele tinha um problema no ombro. Ele operou o ombro, mas nunca mais pôde usar o ombro como ele usava normalmente. Não podia fazer exercício físico, não podia levantar o ombro doía direto. Deus liberou uma palavra de conhecimento para aquele pastor. E naquela noite o pastor disse assim: há uma pessoa aqui entre nós que fez uma cirurgia no ombro, mas ainda sente dores e não pode mais movimentar os seus ombros como movimentava anteriormente. Você é essa pessoa? Então aceita aí a cura que eu tenho para a sua vida. E porque ele teve discernimento espiritual e se manifestou, levantou a sua mão, ficou em pé, Deus o curou. No dia seguinte ele foi fazer exercícios que ele não fazia há muitos anos por causa da situação do seu ombro. Levantou, fez flexão, fez barra, fez tudo e não sente mais nada. Por quê? Por causa do discernimento espiritual. Ele entendeu perfeitamente que aquilo que saiu da boca do profeta era uma palavra de conhecimento revelada pelo Senhor. Eu e o pastor Marcelo estávamos numa conferência de cura com o pastor Randy Clark, lá na Igreja Batista Atitude. E queridos, é impressionante como as palavras de conhecimento iam sendo liberadas especificamente para a vida das pessoas. Não sei se você já teve alguma experiência desse tipo, mas talvez algo que você não tenha contado para ninguém, que só exista aí no seu coração, e de repente alguém chega e ministra sobre a sua vida aquilo que você não abriu a boca e não disse para ninguém. Isso é o quê? Palavra de conhecimento. Agora, o que você vai fazer com essa palavra de conhecimento vai demonstrar se você tem discernimento espiritual ou não. E uma última coisa que pode trazer discernimento espiritual para a nossa vida é a nossa paz interior. Pastor, o que é isso? Deixa-me contar uma experiência. Eu trabalhei 23 anos numa empresa e há 7 anos estou trabalhando integralmente na igreja. Então, quando o pastor Marcelo me convidou para fazer parte da equipe pastoral de tempo integral, eu disse a ele que nós iríamos orar, né? Deus iria confirmar tudo isso. Até porque a igreja nunca pôde me pagar e nem paga agora o que eu ganhava no meu trabalho. Mas também não vim para cá para ganhar dinheiro não, irmãos. Vim para cá por obediência a Deus. Graças a Deus que nós temos uma igreja generosa. E uma das coisas importantes que aconteceu comigo é que quando meu coração ficou em paz, eu entendi perfeitamente que eu poderia sair do meu emprego e vir trabalhar na igreja, a despeito do salário ser bem mais baixo do que o meu salário lá na empresa. Discernimento espiritual. Às vezes nós estamos com tantos problemas e com tantas dúvidas, queremos resolver os problemas à nossa maneira, quando Deus está tentando trazer paz ao seu coração. E você não consegue encontrar essa paz, você não consegue tomar posse dessa paz, porque você não tem discernimento espiritual. As circunstâncias são mais fortes do que a paz que Deus oferece. Queridos, quando a paz de Deus assenta sobre a nossa vida, nós temos discernimento espiritual. Nós entendemos que mesmo diante de tantas circunstâncias adversas, de tantos problemas, de tantas lutas, Deus estabelece paz sobre a nossa vida. E aí o texto de Colossenses 3
Verso 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Eita! Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Uma coisa interessante é que Deus não deixa ninguém enganado. Até o pastor pode deixar você enganado, seu líder, seu companheiro de ministério, mas Deus não deixa ninguém enganado. E deixa eu dizer uma coisa: Deus vai se utilizar de pessoas, Deus vai se utilizar de circunstâncias, e Deus vai usar a sua própria palavra para confirmar aquilo que Ele disse ao seu coração. Enquanto Deus ministrava a palavra aqui domingo passado à noite, irmãos, o Espírito ministrava ao meu coração tantas coisas que eu precisava conversar com a minha esposa em casa. Na segunda-feira teve aquela DR difícil, que é difícil, né? Vontade que eu tenho quando ela fala assim, precisamos conversar, é abrir minha janela, pular e não voltar mais. Ela conversou comigo, eu conversei com elas. Interessante como que o Espírito ministrou a mesma coisa para nós dois. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. É assim. Por isso você precisa ter, meu querido, discernimento espiritual, porque as coisas estão acontecendo na sua vida, estão acontecendo na sua casa, você não muda isso aí, sabe por quê? Porque você não tem discernimento espiritual. As trevas têm dominado a sua vida, têm dominado a sua casa, por quê? Porque você não tem discernimento espiritual. Você tem muito conhecimento da Bíblia, você tem muito conhecimento de livro, mas você não tem sabedoria e não tem discernimento, e as trevas continuam dominando sobre você e sobre a sua casa. E diante de tudo então que você já ouviu, o que é que você precisa fazer para proteger a sua casa das trevas espirituais com discernimento espiritual? Agora eu vou começar a pregar. Segura aí. Para proteger a sua casa das trevas espirituais com discernimento espiritual, intensifique a sua conexão com o Espírito de Deus. Aleluia! Intensifique a sua conexão com o Espírito de Deus. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, preste atenção, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição. Agora preste atenção. Começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Quem era Estevão? Um homem que tinha conexão intensa com o Espírito de Deus. Já que não podiam discutir com Estevão, vão matar. Não dá para calar esse homem. Não dá para discutir com esse homem está cheio do Espírito Santo de Deus. Vão matar esse homem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes, nós vamos ter que pagar um preço alto de termos intensidade de conexão com o Espírito Santo de Deus. Não fico com medo disso não. Sabe por quê? Porque Jesus recebeu Estevão de braços abertos. Que coisa! Ele ficou em pé para receber Estevão. Vem, Estevão. Sua conexão comigo, ó. O negócio está fechadinho, Estevão, ó. Pode vir que eu estou esperando você. Irmão, isso é muito sério. Tem muita gente querendo discernir espiritualmente sem ter conexão com o Espírito Santo. Não tem como. Porque somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de discernir espiritualmente todas as coisas. Se você está vazio do Espírito, não tem como discernir espiritualmente. Há uma incompatibilidade aí. Como que você vai perceber isso? O resultado. Se o resultado for tragédia, irmãos, e aí quando eu digo tragédia, você pode ser conectado ao Espírito, discernir espiritualmente e ainda assim ser apedrejado. Quando eu digo tragédia, irmãos, não é a tragédia como nós conhecemos, não.
Quando você não consegue discernir espiritualmente, sua casa continua ruim, continua amarga, continua escura, continua... Essa é a tragédia. Essa é a tragédia. Enquanto você achar que todo mundo tem que mudar e você não, a tragédia vai continuar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Que você e sua família tenham uma conexão tão forte com o Espírito Santo que nenhuma investida do inferno possa atingi-los. A esposa com relacionamento intenso com Deus abençoa o seu marido. O marido forte espiritualmente, com conexão com o Espírito Santo de Deus, ele abençoa a sua esposa e os seus filhos. Os filhos, quando amam a Deus acima de quaisquer coisas, abençoam e conquistam espiritualmente seus pais. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui sobre discernimento espiritual. Eu, um homem orgulhoso, quem convive comigo sabe disso. Claro que Deus já me quebrou em muitas partes. Mas eu era uma pessoa impossível de pedir perdão a alguém. E segunda-feira foi brecha porque não foi intencionalmente. Eu acabei ferindo uma pessoa. O que aconteceu? Já saí daquele tempo ali incomodado. Fiquei incomodado a noite inteira. Na terça-feira eu liguei para a pessoa o dia inteiro. Só consegui resolver o problema na quarta-feira. E a primeira coisa que eu disse para a pessoa foi assim: me perdoa por aquilo que eu fiz com você. Por que aconteceu, pastor? Porque a conexão com o Espírito de Deus faz com que a gente discirna as coisas espiritualmente. Se há necessidade de pedir perdão, peça perdão. Ah, pastor, tem muito mimimi. Tem não, irmãos. Tem falta de discernimento espiritual. Se fosse em outro tempo, deixava para lá. Mas só que o ambiente aqui nesse lugar e aqui nessa igreja estão mudando. E se você não mudar, você vai ficar para trás. Você vai ficar à deriva daquilo que Deus está fazendo. Hoje eu disse, porque eu tenho um tempo com os ministradores aqui antes da celebração. Eu disse a eles: se vocês não se consertarem, Deus vai envergonhar vocês lá na frente. Porque aqui é lugar de ministrar. Porque nós estamos lidando com coisas que nós não temos ideia do que é. Por quê? Porque não temos discernimento espiritual. Queridos, a murmuração, a violência, discussões, vingança, mágoa, nunca ganham nada. Mas uma forte conexão com o Espírito Santo de Deus sempre trará para mim e para vocês bons resultados. Meu Deus! Às vezes nós queremos ter uma conexão intensa com gente que só traz problema para a gente. Gente que só está vivendo em tempo de amargura e não quer se consertar. Tenha conexão com o Espírito Santo de Deus. Porque a partir desse tempo eu tenho certeza que bons resultados virão à sua vida. Inclusive discernimento espiritual. E como que você pode intensificar a sua conexão com Deus? Há uma matemática aí, palavra de Deus, mais oração e jejum, mais unidade com a igreja. Você pensou que fosse ficar fora dessa questão da igreja, né? Ah, pastor, é só meu momento devocional lá. Uma ova. Vou fazer a linguinha que o pastor fez hoje de manhã. Pastor, lá em casa está tudo bem. Oramos, lemos a Bíblia. Você tem unidade com a sua igreja? Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade é você saber que tem uma visão e apesar das suas opiniões com relação àquela visão, você tem que servir ao Senhor em prol daquela visão. Isso é unidade. Tem coisas às vezes lá na nossa reunião pastoral lá que eu sapateio. Mas se o pastor diz assim, vai ser assim, nós vamos lá. Eu abro mão daquilo que eu achava para receber aquilo que o Espírito acha.
Então preste atenção na matemática. Palavra de Deus, mais oração e jejum, mais unidade com a igreja, conexão forte com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Essa é a matemática. Não dá para excluir nenhum desses itens aqui. Em segundo lugar, para proteger a sua casa das trevas espirituais com discernimento espiritual, enfrente todas as circunstâncias com olhos espirituais. Como faz diferença? Seja sincero. Numa circunstância adversa, enfrentar com os olhos carnais e olhos espirituais não tem diferença? Pastor Marcelo Toshi, pastor da igreja Amor e Cuidado, em Araçatuba, o homem que está revolucionando a cidade de Araçatuba, revolucionando o Brasil e o mundo, homem novinho. Ele estava pregando, estava dizendo que uma vez ele estava no trânsito, um sujeito veio, deu uma fechada nele, jogou ele em cima de um barranco lá, e ele passando vergonha, todo mundo olhando para ele, né? Ele falou assim: irmãos, que vontade de xingar aquele incircunciso, porque xingamento de crente é diferente, né? Que vontade de partir para cima daquele homem, e ele é grandão, que vontade de sair do carro, arrebentar aquele homem. Irmão, só que eu tenho discernimento espiritual. O que isso vai adiantar? O que isso vai adiantar? O discernimento espiritual faz a gente enxergar as adversidades com olhos espirituais. Espirituais. Se você não consegue enfrentar realidades que tiram você do sério, sem ira pecaminosa, você ainda precisa de discernimento espiritual. Que a Bíblia fala sobre ira, né? Irai-vos e não pequeis. Olhos espirituais. Olha que texto. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu situar você um pouquinho no texto. Não vou falar sobre o contexto histórico total, mas eu quero dizer a vocês que no passado, os povos iam conquistando outros povos, o povo de Deus ia conquistando outros povos, e era normal que, após vencer uma batalha, o povo de Deus trouxesse os despojos daquele povo em que ele venceu para sua terra. Isso era natural. Mas agora Deus estava dizendo ao povo o seguinte: vocês não vão trazer nada de prata e nada de ouro. Eu estou dizendo para vocês que isso é uma armadilha. Não tragam, porque eu vou detestar isso. Vou abominar. O que Deus estava falando? Deus estava falando assim: meu filho, não faça o que eu estou pedindo você para não fazer. Talvez você conheça a história de Acã. Deus havia dado uma ordem para não trazer nada. Aí Acã falou assim: que agasalho bonito para o frio. O pessoal da Memorial que deve ter deixado aqui. Pegou o agasalho, a capa, levou para casa, escondeu. Mas eu disse para você que Deus não deixa ninguém enganado, meus irmãos. O final da história: Acã e a família dele foi apedrejada. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando você não sabe discernir espiritualmente as coisas, e quando você faz aquilo que Deus já pediu você para parar de fazer,
você arrebenta a sua vida e, consequentemente, a vida de quem está à sua volta. Quem está à sua volta sofre mais do que você. Se só você sofresse, meu irmão, estava bom. Sua família sofre, sua igreja sofre, porque você vem aqui e conta para os pastores e a gente tem que se compadecer, irmãos. A gente sofre. Só que Deus, sabe por que você fez? Porque você não tem discernimento espiritual. Porque se você tivesse discernimento espiritual, você saberia que Deus já pediu você para parar com isso. Deus já pediu você, homem, para parar de ver pornografia durante a noite e você continua vendo. Já pediu você para parar de adulterar. Já pediu para você parar de tratar a sua esposa com desprezo e arrogância. Deus já pediu a você, esposa, para cuidar do seu marido direito, como ele merece. E se ele não merece, você faz porque você é submissa a Deus. Deus já pediu a você, esposa, para valorizar o seu marido. Deus já pediu a você, filho, para obedecer os seus pais, independente de quem são os seus pais. Irmãos, nós só conseguimos dimensionar isso quando o problema todo já aconteceu. Quando o caldo já entornou. Há coisas que as pessoas compartilham conosco que nós só podemos oferecer o nosso ombro para chorar. Porque não tiveram discernimento espiritual no começo. A coisa tomou uma proporção que só Deus. A única coisa que a gente pode fazer é orar. A palavra cilada, ela vem do hebraico mokesh. Ela aparece 40 vezes no Antigo Testamento. Preste atenção. Ela significa literalmente armadilha para apanhar algum animal, ou num sentido metafórico, apanhar uma pessoa de maneira ardilosa. Você, quando tem discernimento espiritual, você sabe o que é armadilha. Você sabe o que é cilada. Agora, se você não tem discernimento espiritual, você pisa na armadilha. Está com a perna para cima. Pisa na cilada. Porque os seus olhos espirituais não estão abertos. É você que não sabe o que falar dentro de casa. Quando você abre a boca, você prejudica mais do que se você tivesse ficado de boca fechada. Queridos, percebam espiritualmente as ciladas de Satanás. As ciladas de Satanás ou armadilhas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. Abra bem os seus olhos espirituais para discernir as coisas que estão ao seu redor. Ciladas são verdadeiras armadilhas espirituais contra você e contra a sua família. O diabo sempre se levantará contra a igreja de Jesus e contra a família, porque são instituições que nasceram no coração de Deus. Por isso, todo filho de Deus deve ser prudente, vigilante para perceber como o diabo deseja entrar na sua vida. Tem homem que tem homem casado com amizade com mulher casada, irmãos. A gente pode ser amigo, mas peraí. E Deus já disse a ele que isso é cilada, mas ele continua insistindo. Você vai ver onde essa cilada vai dar. Mas por que ele cai na cilada? Porque os olhos espirituais estão fechados, ele não tem discernimento espiritual. Quando se percebe a ação maligna, é possível resistir, tirar e se opor espiritualmente, ou mesmo se desviar das armadilhas. Quando não se percebe uma armadilha espiritual, muitos cristãos acabam fazendo alianças com ídolos. Colossenses 3 diz: cuidado com a cobiça, porque ela é idolatria. Essa prática é completamente abominável, de acordo com a palavra de Deus. Há um testemunho que durante um dos acampamentos da igreja da cidade de São José dos Campos, a cama de uma jovem se movimentou enquanto ela dormia, chegando a cair em cima de uma outra pessoa ao seu lado. Depois que alguns líderes oraram, ela, que já demonstrava sinais marcantes de opressão, se lembrou de um fato. Quando ela fazia medicina na Unicamp, durante os jogos universitários,
A torcida tinha um símbolo que era uma caveira chamada Nicodemos. Cuidado você que gosta de botar caveira tatuada no braço, na camisa, e acha que não tem nada a ver, tá? Antes dos jogos, de forma leviana e apenas como diversão, eles reverenciavam a bandeira e pediam ao Nicodemos que lhes desse a vitória. Quando o time ganhava, eles faziam uma celebração ao Nicodemos. Irmãos, tudo parecia muito normal, não é verdade? Uma brincadeira de criança. E é exatamente isso. Nossos olhos espirituais fechados nos levam a brincar como crianças diante das trevas espirituais. Em terceiro lugar, para proteger a sua... Minha bateria está acabando, irmãos. Mas sou um homem prudente. Está aqui, ó. Aleluia. É porque ainda falta bastante coisa ainda. Segura aí. Faça da santificação a sua maior arma contra as trevas. Faça da santificação a sua maior arma contra as trevas. O inimigo detesta alguém que busca santificação. Fica louco. Por quê? Porque uma pessoa santificada já não demonstra mais que ela tem um dom de trevas espirituais. Josué 7,13 diz assim, eles estavam próximos da conquista. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Preste atenção nesse relato que eu vou fazer aqui para vocês. Os demônios são como ratos. A habilidade dos ratos de ficar em um lugar depende da presença de lixo no local. Pegou? Já com os demônios, é presença de lixo espiritual e emocional que lhes dá o direito legal de habitar no interior de uma pessoa. Os demônios não conseguem criar problemas do nada. Só conseguem vincular-se a problemas que já existem. O trabalho deles é tornar esses problemas piores e usá-los para manter a pessoa em prisão. Irmãos, isso é forte. Forte. Porque o processo de santificação é o processo de colocar o lixo que está dentro de nós para fora. E eu tenho que usar o pastor Marcelo de novo, porque hoje de manhã ele falou exatamente sobre isso. O lixeiro só pega o lixo que a gente coloca para o lado de fora, certo? O lixeiro de Nazaré vai pegar o lixo, mas o lixo que tiver o quê? Do lado de fora. Nosso lixo precisa vir à tona. Ah, pastor, vou ficar com vergonha. É só o primeiro passo para a sua restauração. Porque para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra, amém? Aleluia! Queridos, não adianta se levantar para lutar espiritualmente em sua casa com a vida suja. Porque Deus vai envergonhar você, porque os demônios vão envergonhar você. Não é possível vencer com legalidade maligna em sua vida. Se você quer vencer, se você quer proteger a sua vida, a vida da sua família, santifique-se. Josué disse assim, santifique-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Ele não disse assim, o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês e depois vocês se santificam. Não, maravilhas vêm do resultado da nossa santificação. E se nós queremos ter discernimento espiritual para proteger a nossa vida e a nossa casa das trevas espirituais, precisamos nos santificar, precisamos colocar o lixo para fora. Para que depois as maravilhas do Senhor venham. E tem muito crente dizendo assim, pastor, mas Jesus já pagou o preço. Queridos, Jesus já pagou o preço. Mas você ainda tem imagens na sua casa, objetos de adoração. Jesus já pagou o preço, mas você continua vivendo na fornicação, no adultério, na pornografia. E isso não funciona. Não funciona. Você continua na maledicência. Jesus pagou o preço. Mas você também precisa pagar. O seu é colocar o lixo para fora.
ser verdadeiro, ser o mais transparente possível. Porque santificar é se separar. Então fique longe de tudo aquilo que pode afetar a sua vida espiritual. Escolha o que é puro. Tire todo o lixo espiritual da sua vida e da sua casa. Eu pergunto para você: você gosta de ficar em um ambiente sujo? Você gosta de entrar na casa de uma pessoa, o ambiente está todo sujo? Gosta? Gosta de permanecer ali? Não, irmãos. Se no mundo natural nós não gostamos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: imagine o Espírito Santo de Deus querendo habitar na nossa vida, tentando encontrar um espaço limpo dentro de nós e a casa toda suja. Será que a nossa vida está alegrando o Espírito Santo de Deus? Será que ele está satisfeito em habitar a nossa vida? Com sinceridade, será que ele está gostando de ficar dentro de nós? Ou ele está doido para pular fora? Tem que botar o lixo para fora. Tem que botar. Porque santificar é separar a sua vida, a sua família e sua casa para o uso exclusivo da pessoa de Jesus. É escolher não permitir a entrada de tudo que interfere na sua comunhão com Deus. Não existe definitivamente comunhão entre luz e trevas. Se há um ambiente em escuridão e você coloca a luz naquele ambiente, quem vai prevalecer é a luz. Por quê? Porque não há compatibilidade entre eles. Olha o que diz o texto bíblico: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Há algum cálice aqui intermediário? Não, a Bíblia fala de dois: ou do Senhor ou dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Assim, queridos, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é santificar-se. Santidade muitas vezes vai significar uma reforma completa no seu estilo de vida. E reforma dá um trabalho. Às vezes começar do zero é mais fácil do que reformar. Mas a reforma é necessária. Deus hoje quer começar uma reforma na sua vida, meu irmão. Você recebe isso? Coisa boa, hein? Se você não pretende se reformar, também não adiantará orar. Pastor, você também tem umas palhaçadas, hein? Eu quero reforma. Aí tudo bem, vai orar, vai pedir orientação a Deus, vai saber do Espírito Santo onde que precisa mexer, qual a tinta que vai usar, não é verdade? Qual é? Agora, meu filho, se você não quer reforma na sua vida, não ora, não adianta. Você vai orar para quê? Para quê? Vamos lá que a bateria está acabando. Do iPad, tá? Não é minha não, que eu tenho bateria aqui para pregar até 10 horas da noite. Meu. Vamos lá. Para proteger a sua casa das trevas espirituais com discernimento espiritual. 4. Prepare sua família com as armas espirituais. Função sua, preparar sua família com as armas espirituais. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você só está protegido com a armadura de Deus, não é com a sua não. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé
com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a armadura completa. Tome posse dessa armadura, vista-se com essa armadura. Deus dará discernimento espiritual a você, e você vai vencer todas as ciladas do inimigo. Abrindo um parêntese, um capacete feito com cuidado, né, Elias? Quais são as armas espirituais apontadas por Paulo? Cinto da verdade, onde há mentira, há brecha. E se você acredita na sua mentira, é uma legalidade. Pastor, o que é esse negócio de brecha, legalidade? Então deixa rapidinho te explicar, é coisa rápida. Brecha é alguma coisa que você comete inconscientemente. Abriu uma brecha. Às vezes você faz alguma coisa que inconscientemente você não sabe que aquilo abriu uma brecha, mas abriu. Você vai perceber lá na frente. Ilegalidade é quando você continua fazendo aquilo que você deveria parar de fazer e você não para. Conscientemente você está pecando e sabe que aquilo ali vai trazer ação de maligno sobre a sua vida. Beleza? Geralmente, a brecha vai desembocar numa legalidade. Legalidade é quando você dá direito legal, né? Você mesmo está autorizando. Toma aqui, pode entrar na minha vida, pode arrebentar comigo, com a minha família, que está tudo certo. Nas entrelinhas e na minha tradução é essa daí, tá? Cinto da verdade, couraça da justiça. Por que precisamos de discernimento espiritual? Porque a justiça que é justiça de verdade é justiça de Deus, tá? Pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, aí Elias, de novo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós não entramos num combate contra o inimigo, sabe por quê? Porque a gente não acredita em Deus, não tem escudo da fé. Você precisa acreditar que Deus é poderoso, que Deus está contigo. Não coloca o capacete da salvação, porque você só veio aqui, chorou e nada aconteceu na sua vida. E você não desembanha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus. Como que Jesus derrotou o inimigo lá no deserto? Com o quê? Ele podia derrotar com a força dele, que ele era Deus. Ele era completamente homem, mas era completamente Deus. Ele usou o quê? A Bíblia. Usou a palavra de Deus para vencer. E se Jesus, que era homem, mas também era Deus, usou a palavra de Deus para vencer o inimigo, quem somos nós para enfrentar o inimigo com aquilo que a gente acha que é bom? Vai, meu filho. Vai enfrentar o inimigo com as suas armas. E depois me diga qual foi o resultado, se é que você vai chegar vivo para contar. A orientação bíblica é para você mesmo vestir a armadura, não é para ninguém vestir a armadura em você. Vista-se. Não é para ninguém vestir em você. A decisão de preparar você e sua família com a armadura de Deus é sua. A responsabilidade é sua. O verso 13 disse: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Com que armas espirituais você tem tentado vencer as trevas que militam contra você e a sua família? Se você não estiver vestido com a armadura de Deus, eu lamento informar para você que a sua derrota já está decretada nessa batalha. Estabeleça essas virtudes aqui como prática na sua vida, como seu estilo de vida, como estilo de vida da sua casa. Não aceite a mentira, viva pela fé, persiga a justiça de Deus, persiga a paz do Senhor, tenha convicção da obra redentora de Jesus, estimule o evangelismo pessoal, mergulhe profundamente na palavra de Deus, e isso dará a você discernimento espiritual. A banda já pode subir. Não resista, por favor.
ao que o Espírito está ministrando a você nessa noite. Queridos, é muito melhor deixar Deus vencer. Deixa Deus te vencer nessa noite. Por favor. Em quinto e último lugar, para proteger a sua casa das trevas espirituais com discernimento espiritual, tenha sempre a atitude do povo da vitória. Aleluia! Tenha sempre a atitude do povo da vitória. Eu tenho muito medo de falsa humildade. O cara que sempre anda com... A mulher de Deus, o homem de Deus tem que ser sempre aquele que está com o rosto esmagado, negócio complicado. Irmãos, a feição do nosso rosto tem que ser a feição do povo da vitória. Amém? Tem gente que faz da falsa humildade uma autocomiseração. Tem certos momentos da nossa vida que a gente vai ficar mostrando os dentes para todo mundo. Está doendo, estou sentindo falta. Se tem que chorar, tem que chorar. Mas irmãos, nós estamos numa batalha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós aprendemos aqui com o apóstolo Joel Pereira que o choro, ele é hóspede. Ele tem dia e hora para ir embora. Mas a alegria é residente, amém? A alegria é residente. Olha só, o choro pode durar uma noite, meu filho, mas a alegria vem pela manhã. Isso aí vai passar. Aleluia. Recebe, porque isso vai passar. Isso vai passar. Mas como que passa, pastor? Você precisa ser como aqueles que cantam a vitória. O crente é o único que pode cantar a vitória antes do tempo, porque ele sabe que Cristo já é o vencedor. Então você pode cantar o cântico da vitória, sim. Mas às vezes, irmãos, nós estamos tão amargurados, estamos tão murmuradores, tão criticadores e tantas coisas, que nós nos esquecemos que nós pertencemos a um povo que canta a vitória antes do tempo. Nós nos esquecemos que Jesus já venceu por nós, que esse inimigo tem hora, tem dia para assumir de vez das nossas vidas. Ele já está derrotado. É por isso que ele está desesperado com aquilo que nós estamos pregando aqui nesse lugar, porque ele tem dia e hora para ir embora. Meu Deus, o Senhor me livrará de toda... Olha que cântico. Está doendo aí, pastor? É retaliação, sim. Há discernimento espiritual na sua vida. Você sabe disso. Não foi só vocês que passaram retaliação essa semana, não. Mas olha o cântico aqui. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me livrará, Ele me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Irmão, toma posse disso aí. Talvez você hoje esteja aqui com o seu coração triste, amargurado, por causa de uma luta aí que você está travando. Isso é normal, irmãos, mas não permita que isso seja uma porta de entrada para que as trevas espirituais dominem você e a sua família. Lembre-se disso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o povo de Deus é o povo da vitória. Já vencemos em Cristo, já sabemos o resultado da batalha final. Então, assuma essa atitude pessoal e familiar. Viva não em função dos seus problemas, mas viva em função do sangue de Jesus, dando bom testemunho de Cristo e com a certeza de que a sua vitória já está garantida. Isso significa viver em função do reino de Deus e daquilo que Ele está fazendo entre nós. Irmãos, Deus está fazendo uma obra extraordinária entre nós. Ou você mergulha nesse rio de Deus, ou você vai morrer seco na beira do mar. Um grande problema do povo de Deus diante de uma batalha é o desequilíbrio. Por isso que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes.
não com medo, mas com cautela, focado nas coisas que são do alto. Olha aí, ó, focado nas coisas que são do alto, aleluia, permanecendo em Jesus, celebrando a vitória. Quem vive em função do reino das trevas, vê o diabo em tudo e muitas vezes vive com medo. Devemos ser sensíveis e jamais desconsiderar a ação das trevas espirituais no nosso meio. Querido, existe sim agora, nesse exato momento, uma batalha espiritual acontecendo. O diabo quer encontrar espaços para atuar na sua vida, mas a vitória não está na supervalorização do diabo e do seu reino. A vitória está na rendição completa a Deus e em uma devoção e sensibilidade provenientes da sua intimidade com Ele. Então, diante das adversidades da vida, não murmure, não reclame, mas viva com a atitude daqueles que sabem que o inimigo já está derrotado. Celebre, portanto, como alguém que faz parte do povo da vitória, e isso encherá o seu coração de alegria, de coragem, e trará discernimento espiritual à sua vida. Por favor, fique em pé. O salmista escreveu o seguinte: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Olha agora, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O conhecimento e o discernimento de Deus virão da sua intimidade com Deus, virão da sua integridade diante dEle. Então Ele guardará você e a sua família das trevas espirituais. Pastor, eu recebo o que Deus ministrou ao meu coração nessa noite, e a partir de hoje eu quero trazer discernimento espiritual para a minha vida e para a vida da minha família. Deixe o seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Deixe o seu lugar. Pastor, eu quero discernimento espiritual para a minha vida, para a vida da minha família. Eu quero olhar para as coisas e entender aquilo que é de Deus.